Um dos pontos altos da Idade Média, principalmente ali entre os séculos XI, XII e XIII, é o que se denominou por escolástica. Quando nós observamos a maioria dos debates de hoje sobre a Idade Média, que compreende o período que vai ali do século V até mais ou menos o século XV, não é muito fora do comum a gente ver alguém falar de Idade Média como se isso fosse sinônimo de Idade das Trevas, de barbárie, de obscuridade. Claramente uma tentativa de escarnecer a era em que a cristandade dominou a Europa. Porém, quando a gente para analisar longe de qualquer preconceito o que de fato acontecia na era medieval, o que nós vemos é que tanto a ciência moderna quanto os postulados filosóficos que hoje permeiam a sociedade, na verdade são heranças que nós temos da Idade Média e do pensamento dos escolásticos. Mas o que foi a escolástica? De um modo geral, chamava-se de escolástica todo um método de pensamento crítico e os trabalhos feitos nas universidades medievais da Europa fundadas pela Igreja, e que eram o conjunto do pensamento e do saber dos intelectuais da época. Acima de tudo, o uso da razão como uma ferramenta indispensável no que tange tanto a teologia como a filosofia. Então pode-se dizer que a escolástica foi basicamente um movimento nas universidades europeias medievais que buscavam racionalizar a fé. Para a gente entender isso, nós temos que mergulhar na história a fundo e descobrir que desde a era da patrística, ou seja, os pais da igreja que fundamentaram toda a teologia cristã nos primeiros séculos e que teve como maior expoente Santo Agostinho, sempre houve no ambiente católico uma divergência muito grande em questões teológicas, e os debates sobre como fundamentar a doutrina cristã e os dogmas da igreja eram intensos entre os cristãos do primeiro milênio. E o principal objetivo que estabeleceu a escolástica nas universidades de toda a Europa era justamente provar a existência de Deus e os dogmas da igreja como verdadeiros, através da síntese, ou seja, a união entre a filosofia, ou razão, e a teologia, que é o estudo da fé. E é nesse cenário de disputas intelectuais da Idade Média que nós temos Santo Anselmo da Cantuária, um monge agostiniano que é considerado o primeiro grande pensador escolástico no final do século XI, com a sua tentativa de provar Deus através do argumento ontológico, que diz que a mera possibilidade de conseguirmos conceber um ser tão perfeito quanto Deus, isso por si só já é a prova de que ele exista na realidade. Eu tenho um vídeo inteiro sobre o argumento ontológico, então depois corre lá para conferir, tá? Depois de Santo Anselmo, no século XII, nós temos que na Europa começa a haver um impacto cultural muito grande com a reintrodução das obras de Aristóteles, trazidas e traduzidas por árabes muçulmanos que estavam instalados na Península Ibérica, e é assim que a filosofia platônica, aliada aos escritos de Agostinho, deixam de ser a centralidade de todo o pensamento cristão, e a filosofia aristotélica assim passa a ser a nova fonte de fundamentação diante da teologia católica. Então essa união da fé e da razão, a razão a serviço da fé e a fé a serviço da razão, e nesse caso a razão centrada nas obras de Aristóteles, foi o que deu início ao que nós podemos chamar de o auge da tradição escolástica no século XIII, principalmente com São Tomás de Aquino, que sem sombra de dúvidas foi o maior expoente de toda a escolástica. Tanto é que nós dividimos os escolásticos em pré- e pós-tomistas. São Tomás foi o maior dos escolásticos, claramente, simplesmente por ter sido o melhor intérprete das noções aristotélicas que acabavam de chegar na Europa. E com isso ele soube usar as noções aristotélicas a serviço da fé cristã. Ou seja, a genialidade de São Tomás de Aquino foi justamente ter conseguido se utilizar da refinada filosofia grega em Aristóteles para fazer da doutrina católica uma doutrina racional, uma doutrina fundamentada não somente na fé, mas também na razão. Outros grandes pensadores do movimento escolástico foram Alberto Magno, professor de São Tomás de Aquino, Roger Bacon, um dos maiores cientistas de todos os tempos, São Boaventura, Pedro Abelardo, Duns Scoto, grande parte destes no século XIII, e muitos outros que com suas obras revolucionaram a teologia e a filosofia no mundo ocidental, de forma nunca antes vista e depois nunca mais repetida. Falando agora do método dos tratados escolásticos, como que os escolásticos lidavam com o conhecimento, na Idade Média se seguia um padrão dialético a fim de se obter conhecimento. Como assim? Basicamente era colocada uma questão a ser tratada, uma questio. O autor então criava uma consideração do argumento de ambas as partes que se confrontavam, das pessoas que iam discutir uma determinada questão, e ia se dando o ponto de vista do escritor nas obras escolásticas.
onde ele fazia uma síntese do que ele encontrava de correto ao contrastar argumentos contrários debatidos. E esse era o método escolástico de aprendizagem, onde as conclusões eram retiradas sempre através do debate de ideias, que nas escolas medievais eram sempre regidas pelo bom uso da lógica formal através de um mestre que ministrava os debates de seus alunos. E vale lembrar que há quase 1000 anos atrás nós não tínhamos os mesmos recursos de ensino que nós temos hoje, então tem que se levar em conta as dificuldades de cada época, né? Na era dos escolásticos, o estudo era quase todo em cima da oratória, da dialética e da retórica. A diferenciação que geralmente se faz entre a filosofia patrística, ou seja, dos padres da igreja dos primeiros séculos do cristianismo, a diferenciação que se faz dela da posterior tradição escolástica, que começou ali pelo século X, XI, está marcada principalmente na forma como os dois lidaram com a filosofia grega. Os patrísticos e os primeiros escolásticos anteriores a São Tomás de Aquino, e de visão majoritariamente platônica, especialmente se pegarmos a figura de Agostinho, que foi o maior expoente da patrística, eles não admitiam que, sob nenhuma hipótese, a ciência fosse separada da teologia, pois, na visão deles, razão e fé estavam sempre atreladas uma à outra. E, em alguns casos, os patrísticos preferiam dar valor somente à fé em detrimento da razão. Já com a introdução das obras de Aristóteles nas universidades europeias no final do século XII, os escolásticos, em sua absoluta maioria, começaram a adotar a concepção de teologia independente da filosofia, embora eles concebessem que a filosofia estivesse a serviço da teologia. E no século XIII, o século de ouro da escolástica, com o mais destacado, o gigante São Tomás de Aquino, mesmo que ainda houvessem muitos debates acerca do grau de autonomia da fé e da razão, os de visão aristotélica, assim como São Tomás de Aquino era, eles levavam vantagem nas discussões sobre os platônicos, afirmando que fé e razão têm papéis distintos, só que são complementares hierarquicamente, uma vez que levam a um só objetivo, que é compreender a Deus e a realidade por ele criada. Então, São Tomás de Aquino entende que o papel da razão, nesse caso, é justamente demonstrar e explicar os mistérios revelados pela fé. E esse debate acerca da autonomia, ou não, da fé sobre a razão, da razão sobre a fé, continuou até Guilherme de Ockham colocar enfim uma pedra sobre o assunto no século XIV, ao demonstrar a separação entre razão e fé com as novas descobertas da ciência moderna, e dando novos horizontes a essa discussão profundíssima e milenar que envolve a razão e a fé, e até que ponto elas se relacionam ou se contrapõem. E essa com certeza foi uma das maiores discussões nas escolas medievais nos séculos de maior presença da escolástica, ali no século XI, XII e XIII. Já entre os séculos XIV e XV, a escolástica começa a presenciar uma certa decadência, especialmente pelo fato de ser o século XV, o século de renovações culturais, com o advento do renascentismo e o fim da Idade Média na Europa. Porém, é nesse período de fim da Idade Média e início da Contra-Reforma Católica contra os protestantes cismáticos, que nós ainda vamos ter grandes obras de escolásticos tardios, que escreveram obras extremamente importantes sobre justnaturalismo, além de tratados sobre economia, que forneceram, olha só, em grande parte o embasamento para o que viria a ser o liberalismo austríaco que nós conhecemos e que foi construído a partir do século XIX. Então, em termos simples, sabe toda essa história de escola austríaca de economia? Então, ela só pôde nascer porque lá no século XVI, economistas católicos da escola de Salamanca e de Coimbra, que podem ser considerados como escolásticos tardios, deram todas as noções básicas em que se sustentam os princípios econômicos que hoje são tão difundidos pela escola austríaca. Então, muito interessante mesmo. Então, galera, essa foi a história da escolástica. Na verdade, um resumo feito aqui do meu jeito, né? É muito legal a gente ver que movimentos universitários em busca do conhecer, do saber, da pesquisa científica, eles já ocorriam há quase 800 anos na Idade Média. É uma pena que hoje as universidades, principalmente as voltadas às ciências humanas, são tão poucas apoiadas em princípios metafísicos e a verdadeira formação da nossa sociedade, que é majoritariamente cristã. Só que, na verdade, as universidades de hoje são completamente ideologizadas e secularizadas e são um núcleo de formação de verdadeiros ignorantes diplomados. Só que quando você mergulha na história e vê a profundidade dos debates medievais promovidos pelos escolásticos, é realmente de cair o queixo, cara, é muito legal. Só que a Idade Média é uma idade das trevas, né, como dizem por aí. Ai, ai. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.